Fala galera, beleza? Tô aqui para matar a saudade, né? Também para fazer uma questão que eu acho muito útil vocês saberem pro ITA. Porque tem uma sacada muito importante que é o bizu da reta elíptica que eu vou ensinar aqui que já foi cobrado no ITA. A sonda deve parar a uma altura D do planeta muito maior do que o raio, a uma altura D muito maior do que o raio, e esse planeta tem uma massa muito maior que a massa da sonda, tá? Isso aqui vai ser importante depois, tá? Beleza. Uma imprecisão do sistema gera uma velocidade horizontal em relação a uma reta vertical que passa pela sonda e pelo centro do planeta, uma velocidade maior que zero. Estime qual deve ser a velocidade horizontal máxima que essa sonda deve ter para que ainda consiga atingir o planeta. Cara, para essa questão, você precisa de 3 conceitos na ponta da língua. 3 noções que tu tem que ter aqui na cara. Primeiro se anotou coisa para coxambrar, você coloca no papel, coloca no rascunho, que é o quê? Ele me falou, a parte mais importante, a distância é muito maior do que o raio. Isso é fundamental de ser compreendido. Cara, quando tu viu aqui, você já tem que ter 3 conceitos de cara nesse exercício. Qual é o primeiro conceito que você tem que ter? O primeiro é que tu vai coxambrar. O comando da questão está te pedindo para coxambrar. Está te pedindo para quê? Está te pedindo para cartear, ou seja, para você acochambrar sem dó nem piedade. Então, quais são as noções que alguém que está fazendo gravitação, está vendo gravitação a nível ITA, tem que ver quando ele manda uma parada dessa? A primeira coisa que tem que saber é o seguinte: se o raio é muito maior, se o raio é muito menor que a distância, cara, você concorda que, imagina que aqui está o planeta, né? Aqui está o planeta. Aí está aqui a sonda, certo? Se o raio é muito menor que a distância, você concorda que essas duas trajetórias aqui, ó, aqui tem um raio, aqui tem a distância, né? Eu fiz uma distância que é mais ou menos umas 10 vezes o raio. Agora imagine que eu tenho 100 vezes o raio, 1000 vezes o raio, uma distância realmente muito grande, tá? Uma distância realmente muito grande. Você concorda que esse caminho e esse caminho são praticamente a mesma coisa? A diferença é muito pequena? É, né? Então é a primeira noção que tem que ter. E por que isso é importante? Cara, se tu viu um bagulho assim, já saiba o que ele está querendo te dizer. Uma das imensas coisas que ele quer te dizer. Ele quer te dizer o quê? Que durante toda a trajetória da sonda caindo até o planeta, que seria algo mais ou menos assim. O planeta é isso aqui, por exemplo, né? Cara, a força gravitacional durante todo o processo, ela, a todo momento, ela vai ser constante. Ela vai ter direção constante. Ela vai sempre apontar para baixo. Se a trajetória, se a sonda, por exemplo, desviasse muito, ela fizesse algo assim, por exemplo, em um ponto qualquer, por exemplo aqui, a força estaria apontando em outra direção, e não é o que a gente quer, beleza? A força aponta sempre para baixo. Isso é a primeira noção que tu tem que ter, tranquilo? Ou seja, primeira coisa, força gravitacional aponta sempre para baixo, tá? E disso já vem o quê? Aí que vem a noção, eu posso separar o movimento em 2 componentes, que nem a gente faz em lançamento oblíquo, né? Porque se a força está apenas para baixo, pô, tu já sabe, ele vai executar uma reta. Você pode aproximar que a queda dele até o planeta é uma reta. Lógico, ela é mais ou menos algo assim, né? Mas, de novo, estamos aproximando aqui, estamos carteando. Então a trajetória dele é muito próxima de uma reta. Então, no caso, como a força está apontando para baixo, o movimento na vertical vai ser acelerado. Mas na horizontal, não. Porque se a força não é inclinada, se não é assim, por exemplo, eu não vou ter uma componente horizontal de força Fx, certo? Porque a força sempre aponta para baixo, ela é vertical. Então ela não vai ter nenhuma componente em x. E se não tem componente em x, então não vai ter aceleração em x. E, portanto, a minha velocidade na horizontal não varia. Ou seja, essa velocidade de ruído que ele apresentou na questão, ela é constante. E isso aqui é útil porque significa que na horizontal ele executa um MRU, ou MU no caso, né? Tranquilo? Beleza? Tá, então essa é a primeira noção. A outra coisa que ele fala é que a massa de um é muito maior do que a do outro. Isso aqui de cara não dá muito para fazer, mas quando você aprender o bizu da reta elíptica, que é o que eu vou ensinar no 8 em 3, aí vai fazer bem mais sentido essa noção, tá? Beleza. Então agora vamos para a segunda noção que temos que ter. Qual que é a segunda noção? E ela é importantíssima e tem muito nego que está preparando para o ITA e não quer aceitar. Ele falou uma palavra aqui no enunciado que é importantíssima, além dessas aproximações que ele fez. Qual foi a palavra?
A palavra foi estime. Estime o valor da velocidade máxima horizontal. Ele foi bem claro, foi bem categórico nisso. Se ele falar estime, faça uma estimativa, dê uma estimativa, meu amigo, não é para tu ficar dando murro em ponta de faca. É para você aproximar em coisas que sejam válidas, que sejam razoáveis, sejam raciocínios razoáveis. Você concorda comigo o seguinte, ó. Aqui, ó. Tá aqui a sonda, né? Eu coloquei invertido, mas tudo bem. A sonda vai cair, ela vai fazer algo assim, por exemplo, né? Mais ou menos. Ela vai caindo, caindo e ela vai, essa situação, por exemplo, limite, vamos supor, algo assim. Que ela cai, lógico, ela vai cair quase que reto durante todo o movimento. Aqui eu exagerei, né? Mas ela não vai, ela vai cair, ela vai ter o quê? Durante todo o movimento de queda dela, se ela cair sem nenhuma distorção da força, aconteceria o quê? Ela cairia aqui, né? Só que você vê o quê? Que ele vai ter um distanciamento horizontal aqui, né? Ele vai cair um pouco para o lado, tá certo? Então, o que acontece? Você teria que levar isso em conta em algum motivo, né? Alguma coisa. Mas aí que tá, você vai ter que levar em conta ângulo, você vai ter que levar em conta uma porrada de coisa. Mas se o planeta é muito, 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 muito pequenininho em relação ao ponto inicial de queda, algo assim, por exemplo, cara, se a sonda, perdão, caiu aqui ou caiu aqui, é a mesma coisa de dizer que ela caiu aqui ou aqui. Mudou alguma coisa? Nada. Então, o que acontece? Vamos usar esse critério, vamos usar um critério que é o seguinte, queremos que a sonda faça algo assim, por exemplo. Né? Não quer que ela faça algo assim. A gente quer que ela no máximo, faça algo assim, né? Saia pela tangente, né? Ela bate na tangente, aí bate no planeta. Qual é um critério bom para isso? Cara, um critério bom para isso é você dizer o quê? Que o quanto ela anda na horizontal é menor ou igual a raio, né? Ou seja, aqui está o planeta e aqui a distância que o planeta cai, que a sonda cai, perdão, não pode ser maior que o raio. Porque se for, definitivamente ela vai passar. Lógico, ela pode fazer algo assim, por exemplo, bater na tangente e sair? Pode. De fato, o quanto ela andou na horizontal aqui, ó, vai ser menor que o raio. Mas, de novo, estamos estimando. Não é um chute, é um parâmetro aproximado. E é uma aproximação razoável, porque o raio é muito pequeno em comparação ao quanto ela cai. Então é válido. Então vamos usar isso como critério de estimativa. Critério de estimativa, o quanto ela anda na horizontal é menor ou igual a raio. Segundo critério. Beleza? Aí que tá. Mas como que a gente vai saber o quanto que ela anda na horizontal? Como o movimento na horizontal é um MU, a gente pode dizer o quê? Que o quanto ela anda na horizontal é a velocidade horizontal, que a gente quer estimar, vezes o tempo de queda. E no caso limítrofe, isso aqui tem que ser igual ao raio, né? Ou seja, essa relação aqui nos dá uma relação entre a velocidade horizontal e o máximo que ela pode andar. Então, a gente sabe o raio, não sabemos a velocidade, mas também não sabemos o tempo de queda, né? Temos que descobrir o quê? O tempo de queda. Como que a gente faz isso? E aí vem a parada mais importante dessa aula. Sério, a parada mais importante dessa aula de longe. Que é o quê? O bizu da reta elíptica. O bizu da reta elíptica. Porque o que acontece? Ó? O que é esse bizu? Você calcular tempo de queda em campo gravitacional variável, meu amigo, é uma salada. Se eu tenho, por exemplo, vamos pensar uma órbita normal, esquece o problema por enquanto. Eu tenho uma órbita elíptica normal, assim, por exemplo, certo? E aqui está o Sol, por exemplo, e aqui está o planeta, tá certo? Como que a gente calcula o período da órbita? Imagine que o Sol tem uma massa ms e o planeta uma massa mp. E vamos supor que a massa do Sol é comparável com a massa do planeta, ou seja, um não é desprezível em relação ao outro, ou seja, é um binário, né, no caso. Ou seja, o Sol também se movimenta um pouquinho. Né? O período de órbita é dado pela terceira lei de Kepler, que é o quê? T ao quadrado por A ao cubo igual a 4π2 sobre g ms mais mp. Tá certo? Essa é a terceira lei de Kepler generalizada. Tá certo? Onde isso aqui é o quê? É o semi-eixo da elipse. O que é o semi-eixo da elipse? É o seguinte. Se você pega aqui o eixo maior, ou seja, aqui está o foco 1, né? O foco 1 é onde fica o Sol, e aqui é o foco 2, onde não fica nada. Pega o eixo que passa pelos focos da elipse, tá certo? Mede daqui até aqui, essa distância a gente chama de 2A. A gente fala que aqui é o eixo maior da elipse. A distância média da elipse é o semi-eixo, ou seja, é o A. Então, a lei de Kepler fala aqui, o período de órbita, ou seja, o tempo que leva para dar uma volta inteira,
aqui, ao quadrado, sobre o cubo do semi-eixo é igual a 4π ao quadrado por g vezes a soma das massas do binário. Tá certo? Isso diz a terceira lei de Kepler. Agora, vamos lá. Primeira coisa, já sabe, né? Como ele falou que a massa do nosso sistema é muito menor que mzinho, certo? Vou supor que mp, por exemplo, é muito menor que ms. Esse termo a gente ignora. A gente fala, por exemplo, que t ao quadrado por a ao cubo é 4π ao quadrado por gms, massa do Sol. Agora, veja que parada interessante. Vamos supor que a órbita fosse assim. Agora fosse, sei lá, fosse, por exemplo, assim também. Vamos supor que fosse assim. Algo bem ridículo. Tá, cara, o que a terceira lei de Kepler te fala? Ela relaciona o período, ela fala que o quadrado do período por semi-eixo ao cubo é constante. Agora veja comigo, se eu tiver todas as elipses com um semi-eixo A, ou seja, que tenha esse lado, esse lado aqui, ou seja, o eixo total valendo 2A, não importa o formato da elipse, contanto que ela tenha um eixo total valendo 2A, tanto faz o formato da elipse, certo? Então, quanto mais achatada a elipse for, desde que ela tenha um eixo maior de 2A, tanto faz. Porque isso não importa para se calcular o período da órbita. E a gente pode jogar para o caso limítrofe, em que a elipse ela é tão achatada, mas tão achatada, a gente pode pegar o caso limítrofe em que os focos estão aqui. E, de fato, a elipse se degenera para uma reta. E a relação no limite ainda vai valer. Essa é a ideia. A gente vai dizer que esse movimento de queda aqui pode ser aproximado para uma elipse. E usar a lei de Kepler, que é o quê? O período de órbita ao quadrado dividido pelo semi-eixo, só que, lembrando, isso aqui tudo é 2A, né? Só que o que é isso aqui tudo? D. D é 2A, logo A é D por 2. Então, t ao quadrado por A ao cubo, ou D por 2 ao cubo, é 4π ao quadrado sobre g vezes a massa do planeta. Seria mzão mais mzinho, só que, de novo, mzinho é muito menor que mzão, então a gente despreza. Se a gente isolar o período, a gente chega no quê? Chega aqui. É 2π raiz quadrada de d ao cubo por 8gm. Tranquilo? Só que cuidado, isso aqui é o período de órbita, ou seja, é o tempo que ele levaria para descer e para voltar. Não é o que a gente quer, queremos só o de descida, ou seja, o tempo de queda é metade do período. Logo, o tempo de queda é π raiz de d ao cubo por 8gm. Se quiser melhorar isso aqui, tirar o d, tirar o 8, fica à vontade, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Tranquilo? Pronto! Pronto, você calculou o tempo de queda. Facinho. E, portanto, você pode chegar no quê? Você pode dizer o seguinte. Agora, o que a gente queria saber? A velocidade de ruído máxima, né? E a gente viu o quê? Que Vx vezes Tq era menor ou igual a raio. R sobre π vezes a raiz de 8gm por d ao cubo. Essa é a resposta.